Graça e paz, Shalom Adonai, passando para a nossa meditação diária. Deus te abençoe grandemente nesse dia. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe bastante. Sabe, amados, nós vivemos num mundo, numa situação onde temos que conviver com pessoas, com situações adversas. E essas situações, essas pessoas, pela maneira delas serem, de agirem, nos aborrecem. Isso é fato. E isso nos deixa muito triste e angustiado, e muitas vezes deixamos de cumprir, de fazer aquilo que fomos escolhidos para fazer, porque nos aborrecemos. Mas deixa eu te contar mais uma historinha. Um discípulo, angustiado e aborrecido, ele chega para o mestre e fala o seguinte: mestre, como é que eu faço para não me aborrecer? Perguntazinha boa. Ele diz o seguinte: algumas pessoas falam demais, outras são muito ignorantes, algumas são totalmente diferentes, mas eu sinto o mesmo ódio das que são mentirosas. E eu sofro ainda mais com as que caluniam. É muito difícil para mim viver dessa maneira. E o mestre olha para o discípulo e responde dessa maneira: pois, meu querido, viva como as flores, advertiu o mestre para o discípulo. E o discípulo olha para ele e diz: mestre, como é viver como as flores? O discípulo pergunta, assustado. E o mestre olha para ele e diz: repare nessas flores. O mestre olha e diz: repare nessas flores. Continuou o mestre apontando para os lírios do campo que cresciam ali no jardim. Ele diz o seguinte: elas nascem no meio do esterco, entretanto, são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo o que lhe é possível e saudável, mas não permite que o azedume da terra manche o frescor das suas pétalas. E ele diz mais: é justo angustiar-se com as suas próprias culpas, mas não é sábio permitir que os vícios e os defeitos dos outros te importunem, te perturbe, te aborreça. Isso não é sábio. Os defeitos deles são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para aborrecimento, não é verdade? Exercite-se, pois, a virtude de rejeitar tudo e todo mal que vem de fora. Exercite, não aceite, não deixe o pensamento negativo entrar na sua consciência. Isso é viver como as flores. Você entendeu essa mensagem? Nós vamos viver no meio de pessoas mentirosas, ignorantes, falastronas, e que vão caluniar as nossas vidas. Mas nós precisamos aprender algo. Precisamos nos exercitar na virtude de rejeitar esse sentimento nocivo, perigoso, que contamina. Porque esses sentimentos não são nossos, são deles. Não é inteligente nos contaminar com esse negativismo, essa coisa ruim que eles carregam. Porque se você permitir que, através dos seus aborrecimentos, quando você se aborrece em demasia, é porque esse sentimento, esses adjetivos dos outros, da mentira, do falatório, da ignorância, já estão te perturbando. Faça o seguinte: aprenda a se defender.
Conviva no meio, mas não se deixe ser contaminado pelo meio. Assim como as flores, elas são geradas no meio do esterco, elas utilizam o estrume mal fedido para poder se alimentar, mas ela não permite que nada disso tire a sua beleza, nem o frescor da sua vida, nem o cheiro das suas pétalas. Aprenda com isso. Isso é viver como as flores. O problema deles é deles, não é seu. A maneira de ser e de viver é deles, não é a sua. E você não é obrigado a viver como eles. Comece a olhar mais para dentro de você. Comece a se conhecer mais. Comece a se entender. E você vai ver que muito das tribulações, muito das coisas que você está vivendo hoje, não são coisas suas. Você está carregando bagagem dos outros. Você está se deixando contaminar pela ignorância, pela mentira, pelo fuxico, pelas calúnias dos outros. Você está se contaminando. E quando você deixa esse veneno contaminar a sua vida, logo, logo você é uma com eles. Conviva, mas não permita ser contaminado. Seja contaminado pelo amor. Seja contaminado pela misericórdia. Seja contaminado pelos ensinamentos de Cristo. Jesus conviveu com todos eles, a ponto deles próprios que conviveram com Cristo, que foram abençoados por Cristo, lhe condenaram à morte. Mas mesmo assim, naquele momento, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se você partir do ponto da premissa do ensinamento de Cristo, você vai entender que essas pessoas que te aborrecem, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que estão destruindo a sua própria vida, a sua própria história e a vida de muitas pessoas que se permitem subtrair esse sentimento nocivo que eles transmitem. Então viva uma vida como as flores. Viva no meio, mas não deixe ser absorvido pelo meio e nem absolva o meio. Tenha sempre conhecimento de quem você é, de quem te chamou, de quem te escolheu. E ao invés de subtrair, divida com eles o que você tem de melhor, que foi o Senhor que te entregou. Deus te abençoe grandemente nesse dia, você, sua casa, sua família e seus projetos. Deixe um beijo no seu coração. Seu amigo, Pastor Washington Silva. Tenha um ano novo abençoado, cheio de muita felicidade e bênção. Deus te abençoe. Gratidão.